programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Nosso convite é para que você participe do nosso programa. A gente sempre conversa sobre os assuntos da atualidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância e o cuidado que devemos ter na hora de acessar a internet, em especial as crianças, os jovens. E por que que os pais, as mães, os responsáveis, até os educadores, devem estar atentos a esse mundo online e orientar seus filhos, as crianças, os jovens, quanto aos perigos que muitas vezes os cercam. Mas antes eu queria convidar você para participar de um momento muito importante aqui da programação da Boa Vontade TV. Momento ecumênico de oração. É um momento que nos fortalece, independente da nossa crença religiosa, da nossa filosofia de vida. É um momento para pararmos um minutinho num dia tão corrido e buscarmos fazer o nosso pedido, orarmos por um ente querido, mentalizarmos boas vibrações, enfim. A prática de olharmos um pouquinho para dentro de nós mesmos traz muitos benefícios. E todos aqueles que participam desse momento aqui na Boa Vontade TV compartilham da mesma opinião. Faz muito bem para a gente. Por isso, ligue, participe. Nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então, se preferir, vidaplena@boavontade.com. Mas como eu disse, agora a gente vai conversar sobre essas questões do mau uso da internet. Muito se discute sobre os benefícios ou malefícios da grande rede para crianças e adolescentes. Nós estamos recebendo a Rosana Primon de Godoy, psicóloga, aqui conosco. Doutora, muito obrigada pela presença ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e estou à sua disposição. Bom dia a todos. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Queria falar sobre essa questão. Existem influências negativas, prejuízos que são sentidos com a adesão cada vez mais cedo das crianças, dos próprios jovens, às redes sociais e a esse excesso de exposição? Com certeza. As redes sociais hoje estão entre os jovens e cada vez mais cedo isso entra nas famílias, né? Existem até muitas dúvidas de como os pais, qual a idade melhor de que eles acessem e tudo mais. Mas isso representa, quando em excesso, como você mesma disse, principalmente problemas de relacionamento, porque as redes sociais, em excesso para o jovem, ele fica ali, troca de mensagens, acesso a todo tipo de informação, que, sem dúvida, se não houver um cuidado, além desse prejuízo de relacionamento, eu gostaria de exemplificar aos pais, né? O horário das refeições sempre foi, pelo menos no meu tempo, com a minha família, e até hoje eu pratico na minha casa, o momento que a gente fala do cotidiano, que a gente fala das questões pertinentes à família, onde a gente conversa com os nossos filhos, seja lá a qual idade eles tiverem. Ver o que está acontecendo na escola. Exatamente. O dia a dia, o que acontece com a vida dele, é onde a gente começa a aprender, desde pequenos, a se relacionar. E a gente até vê na internet charges criadas a partir desse assunto, em que um filho está num quarto, a mãe fazendo almoço e, filho, vem almoçar. O filho, já vou. Desce, pega o seu prato, ou vai para o próprio quarto, ou se não, no próprio momento da refeição, utiliza do recurso. Quer dizer, totalmente contrário à questão da prática da comunicação na família. E isso ele vai levar como exemplo para a vida. Então, além da questão de relacionamento, problemas de atenção, né? A impaciência, então a questão da ansiedade também, porque é tudo muito rápido, então eu quero agora, eu converso agora, não importa o horário, então o acesso às questões de comunicação, ela pode acontecer a qualquer momento. Então a questão da privacidade, não existe mais hora para isso e nem o que é selecionado para que passe para as pessoas o tempo inteiro. Isso que eu ia perguntar para a senhora, o que a gente percebe juntamente com essa adesão, e a gente fala aqui das redes sociais em especial, mas da internet como um todo, é esse excesso de exposição, sendo muitas vezes danoso por vários motivos, inclusive por motivos que a gente vai destacar posteriormente, que é a questão, por exemplo, do cyberbullying. Mas essa exposição exagerada, às vezes você tem a sensação de que a internet é um fake, digamos assim, é um personagem que se criado, mas é a vida real. Muitas vezes falta para a criança, para o jovem, esse discernimento, que tudo que está postado ali, que está sendo inserido, é de verdade, não é mesmo? Isso. Então, assim, a informação e trazer tanto o jovem ou o adolescente para as questões da realidade, as consequências do uso da internet. Quando orientamos os nossos filhos ou permitimos que ele utilize a internet, ele tem que estar ciente do que aquele canal pode atingir
na vida dele e na vida de outros. O excesso de uso, então, muito tempo na internet, é o que se discutia há tempos atrás em relação ao videogame, que hoje se discute com relação à internet, que tem uma abrangência que as consequências e o número de pessoas que se alcança muito maior. Então, se não houver um limite, se não houver um cuidado dos pais com relação a esse uso, dificilmente essa criança, esse adolescente, ele vai ter condições de se desenvolver em todas as áreas necessárias, principalmente a questão de relacionamento e afetivo. Tem um dos pontos que é bem interessante, que é o embotamento emocional. Antes, quando só tínhamos os e-mails, tem aquela coisa, né, que a interpretação do que se lê está de acordo com aquilo que se sente. Então, se você coloca palavras, às vezes, muito diretas, a pessoa está naquele dia que não está muito legal, acha que você está chateado, que você está bravo com ele. Agora, você colocando aquelas carinhas, né, você dá a entonação que você quer dar, seja ela afetiva, seja ela de raiva, de ira, o que for. E isso faz com que, com a utilização exacerbada, o adolescente ele passa a não se expressar muito bem com relação a tudo que acontece na vida dele. Então, aquela situação, né, nossa, cara de paisagem, né? Você está dando uma notícia ruim para ele, ok. Sim, porque na vida real não tem carinha para a gente escolher qual que a gente vai demonstrar. Exatamente, na vida real não tem carinha para a gente demonstrar. Então, sair do ambiente virtual e proporcionar ao jovem, à criança, momentos com a família e momentos offline. Quer dizer, eles estão conectados, estão online o tempo todo. Isso é uma das coisas importantes que se deve fazer. Por isso, o cuidado, a orientação, o tempo que essa criança, esse adolescente deve permanecer frente à disponibilidade, né, da internet. Perfeito. Entre todas as problemáticas que a gente acompanha aí com relação à internet, uma das mais graves, a gente percebe aí, é a questão, inclusive, do próprio assédio a crianças e adolescentes pela internet, porque a gente nunca tem certeza de quem está do outro lado do computador. Temos também uma movimentação surgindo que se transfere do ambiente escolar, social, para as redes sociais e ganha uma proporção maior, que é a questão do cyberbullying. Doutora, os perigos para o bem-estar emocional, psicológico, espiritual desse jovem, dessa criança, que se torna vítima, e na compreensão de que também quem pratica também acaba sendo vítima desse processo, não conseguindo se afastar ou sair dessa situação. Então, só para esclarecimento, cyberbullying, então, é o bullying que é praticado no ambiente virtual. Então, toda a questão de humilhação que se falou de forma massiva na mídia, inclusive, e até hoje ainda se fala, quando se fala no ambiente virtual, a proporção disso, como no início nós falamos, é gigantesca. Então, se antes aquilo que era praticado por um pequeno grupo, por uma única pessoa em momentos específicos, como você disse na escola, no momento do intervalo, do recreio, agora pode ser feito o tempo todo. Então, a orientação que se deve dar como combate a essa questão é, primeiro, informar o teu filho, orientar o teu filho das consequências. Primeiro, para que ele não pratique o bullying. Desde não fazer parte de um grupo que está praticando, então ensiná-lo que isso deve ser denunciado. Sim. Isso sem dúvida. Então, se uma criança, um adolescente está participando de um grupo que alguém está sendo humilhado, está sendo feito chacota, enfim, dele, cenas de fotos indevidas, enfim, seja lá qual for a prática do bullying exercida por esse grupo na internet, e seu filho faz parte disso, a orientação é denuncie, mas primeiro converse com quem é a autoridade, porque se expor também num grupo está colocando em exposição a vida dele também, então tem que tomar muito cuidado. As pessoas de confiança, então tenha um relacionamento de confiança, pai, mãe, participe, saiba quais as redes sociais que o seu filho está inserido, que ele está a todo momento se movimentando. E a outra questão é entender as consequências. O adolescente, ele não tem ainda o preparo, ele não sabe que as decisões que ele toma, qual a consequência que vai ter lá na frente. Lá na frente que eu digo, não é amanhã ou depois. É o quanto isso pode ganhar de proporção na vida de um indivíduo para o resto da vida. Inclusive profissionalmente, num futuro em que
história online, a história social nas redes sociais desse jovem Exatamente. vai ser investigada, inclusive. Isso, com certeza. Mas antes de entrar na questão profissional, eu diria que o pior que pode acontecer, e que a gente sabe que a todo momento tem notícia, são casos de suicídio. Sim. Então, essa exposição de selfies, de namoradinhos que acabam expondo intimidades em momento errado, por vingança, acaba com a vida de uma pessoa. Então, tem inúmeros casos. Então, pais, utilizem a internet a favor de vocês. Se vocês têm dificuldade de expressar quais as consequências das atitudes desses jovens, então, procure exemplos reais, fatos reais, para que eles saibam o que fazer, ok? Para que eles saibam o que fazer. Com relação a essa questão profissional, até que você já inseriu, o início da minha carreira foi na área organizacional. E desde que iniciou todo o processo de redes sociais, até que todos começassem a entender, muitos já foram prejudicados. Então, o jovem, até o nosso governo, ele incentiva o jovem a trabalhar muito cedo de forma legal. Então, tem programas de jovem aprendiz, estagiários técnicos, estagiários em curso universitário. Então, o jovem com 14 anos, ele já pode ser inserido no ambiente de trabalho. E é uma grande oportunidade para ele crescer. Naquele momento, não se espera a experiência dele, se espera o quê? Comportamento, atitude. Então, ele estará apto para ter uma promoção, ser efetivado numa empresa com relação a isso. Se ele utiliza de forma errada esse recurso, com certeza ele vai ser avaliado, não só na hora de contratar, mas também na hora de continuar com ele naquela empresa. E pode ser prejudicial também para outras pessoas. Então, aquela coisa de fazer brincadeirinha com a turma, com o departamento, pode ser, inclusive, causa de bullying, cyberbullying em ambiente organizacional. Isso tem uma pena. Claro. Okay? Bom, gente, e a gente conversa sobre esse assunto. Abre espaço para você também fazer a sua pergunta, caso você tenha dúvidas. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Já que estamos falando de internet, para você usar bem a internet, você também pode mandar a sua pergunta para a gente via e-mail, vidaplena@boavontade.com. E, doutora, a grande dúvida que surge então dos pais é o que eles podem fazer? A senhora já mencionava a importância do diálogo dentro desse processo, de informar a criança, o jovem em especial, dos perigos, dos riscos. Quais outros comportamentos? Por exemplo, ter a senha seria um comportamento aceitável ou não? O que o pai e a mãe devem fazer? A criança até os 18 anos, até legalmente falando, tudo que elas fizerem tem responsabilidade os pais. Então, quanto mais próximo do seu filho, mais fácil você vai ter acesso às coisas que ele faz. Eu acho que deve ser um acordo. Com relação quanto mais novinho, quanto a criança é pequena ainda, ele precisa primeiro ter o computador ou aquilo que ele tem acesso à internet, seja o equipamento que ele utilizar, de uso comum, em lugar que as pessoas possam ver, que a família possa ver, para que ela possa conduzir. Que os pais devem saber quais as redes sociais, quais os ambientes que ele pode estar inserido, que grupos ele participa e orientar. Há certos grupos que não é nem necessário que ele participe, ele tem que ser seletivo, para que proteja a família, para que proteja ele mesmo. E os pais e as mães serem também exemplos de comportamento. Isso não tenha dúvida. Quer dizer, hoje a gente sabe que a maioria dos pais trabalham, né? Desde, vamos falar do simples, da questão do relacionamento, estarem todos no momento à noite, em qualquer momento, cada um comendo num canto, com o seu telefone celular, enfim, e sem uma comunicação, isso já é um exemplo ruim. Quer dizer, e ter a prática do offline mesmo, praticar atitudes, atividades em família, coisas que possam tirar-lhe desse meio e viver o real. Quer dizer, o abraçar, o tocar, o viver, o sentir, o respirar, de forma diferente do que aquilo que a gente pode trocar de ideia ou de imagens que passa uma mensagem, mas que de fato não é aquilo que se vive. Então, ele precisa estar inserido nesse meio, sim, e a prática dos pais sejam exemplos, porque a criança, ela repete o comportamento dos pais, é assim que ela aprende. E isso, ele continua por um certo tempo, até que ele se defina como pessoa. Perfeito. Bom, gente, é claro que aqui não é condenar a internet. Existem muitos espaços online de movimentação social, dicas culturais, espaços que promovem educação, cultura, a Boa Vontade TV, a comunicação
da boa vontade também está na internet, por isso que a gente fala desse compromisso que a gente tem em alertar quanto a esses assuntos. Mas também não dá para achar que é tudo simples. É necessário cuidado, responsabilidade. Queria agradecer a participação, as informações que a doutora Rosana Primon de Godoy trouxe para a gente. Queria convidar para estar outras vezes aqui com a gente também. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E dentro dessa reflexão, a gente separou aqui um trecho do livro do criador da comunicação da Boa Vontade TV, o jornalista Paiva Neto, o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade. Ele nos fala aqui sobre os temas que têm a ver com o nosso cotidiano, refletindo inclusive sobre essa questão do sacrifício, da dedicação pessoal que todos nós oferecemos, inclusive a quem nós amamos. Estamos falando aqui da responsabilidade de pais e mães, e a gente sabe que o trabalho, a vida dos pais, das mães, é sempre de muito sacrifício para oferecer boas oportunidades aos filhos. Na página 225 da versão ilustrada, que está na edição tradicional, nas páginas 214 e 215, ele nos escreve o seguinte: em meu livro Reflexões e Pensamentos, Dialética da Boa Vontade, de 1987, registrei quantas leis sejam feitas, tantas maneiras o ser humano encontrará de fraudá-las, enquanto não entender que temos solidários compromissos uns para com os outros, sem os quais não pode existir genuína vida em sociedade. Isso é exercer a cidadania que começa no espírito. É fortalecer as comunidades. Não há departamentos estanques no mundo, principalmente agora, na era da rapidez das comunicações e da constante ameaça nuclear, entre outras, talvez piores. Ele vai prosseguir falando aqui sobre mente, coração, generosidade, mas a reflexão que nos traz esse trecho é importante. É claro que o mundo está cada vez mais rápido, a tecnologia permite que nós cheguemos a todos os pontos do mundo com uma velocidade extraordinária. Agora não dá para encararmos o mundo como partes separadas, nem a nossa casa como espaços separados. Ah, meu filho já tem idade suficiente para entender, para compreender. É claro que sim, o amadurecimento acontece, mas quem é pai, quem é mãe sabe, não importa quantos anos o filho tenha, mesmo se já passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 90 anos, continua sendo filho, continua sendo responsabilidade, porque o amor continua existindo. Então, se essa responsabilidade e esse sentimento existe, é necessário que cuidemos, que orientemos e alertemos sobre os riscos que qualquer item mal utilizado pode trazer para a nossa vida. A gente vai continuar conversando sobre esse tema. Esse livro você pode ter aí na sua casa, ligando para o Clube Cultura de Paz, 0310 07 940. A gente vai para o intervalo e já volta.